Muitas pessoas dizem que o Império Bizantino não é a continuação real do Império Romano. No entanto, o quanto isso é verdade? Primeiramente é importante lembrar que nossa ideia de uma divisão do Império Romano em duas metades é pura conveniência historiográfica. Várias pessoas falam de uma divisão do Império em duas partes, quando Constantinopla foi fundada, por exemplo. Grande parte disso é errado. Para os romanos, a noção dessa divisão de que tanto falamos teria sido absurda. Existiram 4 impérios romanos antes de Licínio e Constantino? Não. Eles eram um império, governado por 2 Augustos e 2 Cesarianos. É chamado de tetrarquia, a regra dos 4. Mesmo sendo 4 imperadores, ainda era um império. Para usar o termo estilisticamente apropriado, o império era uma dinarquia. Este é o caso mesmo depois de Teodósio, no que diz respeito aos próprios romanos. O Augusto do Ocidente falhou em proteger os territórios ocidentais, mas isso não significa que era o fim do Império Romano. Quando a púrpura ocidental foi enviada para Zeno, foi um ato simbólico que não havia mais necessidade de 2 Augusti. Não que o Império Romano tivesse acabado, o que certamente teria chegado como notícia não só aos habitantes do próprio Império Romano, mas também aos árabes, armênios, bretões, burgúndios, godos, francos, vândalos, eslavos, pictos, persas, axomitas, mouros, citas, alanos, chineses e dezenas de outras nações e tribos. Outras respostas para justificar o termo bizantino é que dizem que o Império mudou culturalmente ao longo dos 1480 anos de história do Império Romano. A linguagem alterada, e a mudança de sua religião. Também é dito que algumas cidades acabaram saindo do controle direto do Império em vários pontos, que se tornou menos multiculturalista e mais nacionalista. Se esses são todos os argumentos, eles não são grande coisa. Então não deveríamos chamar a Inglaterra por esse nome, já que ela fala uma língua diferente hoje do que em 1000 depois de Cristo? Ou talvez porque foi conquistada por um francês em 1066? Ou talvez porque começou a usar uma versão ligeiramente diferente do cristianismo? Talvez devêssemos começar a chamar a Alemanha, França, Espanha, Rússia, Polônia, Hungria, Áustria, Suécia, Dinamarca, Noruega, Finlândia, Romênia, Ucrânia, Geórgia, Armênia, China, Irã, Iraque, Egito e dezenas de outras nações além de um nome novo e diferente? Porque eles certamente não são os mesmos agora como eram há 1000 anos, ou 100 anos atrás, ou mesmo 30 anos atrás, para muitos deles. Não? Claro que não. Isso seria absurdo. Mas então, em qualquer caso, aqui está a diferença importante. A Europa inteira desejava ser Roma. A maior parte do mundo cresceu o suficiente para reconhecer que impérios sedentos de sangue não são algo para se aspirar, e, portanto, ninguém aspira ao Império Britânico da mesma forma que um continente inteiro aspirava ao Império Romano. Então, como eu já disse, praticamente toda a Europa desejava ser o Império Romano, mas o Império Romano, para o desespero dos reinos europeus, ainda existia. O que os europeus decidiram fazer então? Simplesmente fingir que o império não existia. Essa história de Império Bizantino não passa de uma grande falácia histórica, um argumento sem sentido nenhum. O Império Romano era mais do que uma mera cidade, centenas de anos antes de Heráclio, ou Justiniano, ou Teodósio, ou Constantino, ou Caracalla, ou mesmo Augusto. Este é um fato aceito. As contorções históricas pelas quais as pessoas passam para fingir que o Império havia simplesmente deixado de existir no século V, é algo completamente incoerente, e até mesmo um grande erro para quem estuda verdadeiramente a história. Os bizantinos certamente não eram romanos no início de sua história, porque os bizantinos não se tornaram cidadãos romanos até 212, com o Edito de Caracalla. Os bizantinos deixaram de existir quando sua cidade foi refundada como Nova Roma, a famosa Constantinopla. O Império Bizantino é um termo historiográfico. Já existe há quase 5 séculos. É um termo nascido da avareza pela fama e prestígio do Império dos Romanos, e uma tentativa de diminuir a história daquele povo romano medieval que lá viveu.
A maioria das pessoas que estudam a fundo a história romana, sabe que não faz muito sentido dizer que o Império Romano caiu no século V, sendo que na verdade ele durou até a queda de Constantinopla. Muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui, espero que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like e compartilhe com o máximo de pessoas que puder, e não esqueça de nos seguir no Instagram. Conto com vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.